E muito bem, estamos gravando. Hoje é o dia 27 de agosto, já estamos na quarta aula da nossa disciplina de gestão de pessoas. Nessa categoria 17, que é uma categoria que foi inserida no semestre passado, gosto sempre de fazer referência, que é uma disciplina, que é um formato que veio para ficar, que surge em função da pandemia, mas que, né, é uma das situações que surgem e que acabam se inserindo nestes novos formatos, neste novo normal, que alguns chamam e tal. Então, é uma disciplina que vai continuar sendo oferecida neste formato, mesmo depois que se tenha o retorno da presencialidade nos diferentes campi. É uma disciplina que reúne alunos de todos os campi da UBRA, não só do Rio Grande do Sul, mas também os centros lá do centro-oeste e do norte. E, por consequência, tenho sempre feito esse comentário de que é um aspecto positivo, interessante, que pode tornar sempre bastante rica a nossa interação, porque vem pontos de vista, né, experiências de diferentes lugares e seguramente com aspectos culturais distintos. Bom, eu tinha prometido que eu sempre faço referência ao TDE, né, as participações e tal. Algumas eu respondi essa semana ali mesmo, na sala de interação. Mas eu escrevi também para algumas pessoas sugerindo que fizessem, que apresentassem, que comentassem, que trouxessem aqui o depoimento para os colegas, porque, enfim, nem todos participaram do TDE, nem todos conseguiram ler, e eu acho que a gente pode até, de repente, estabelecer algum debate ou um aprofundamento nos exemplos que foram bastante interessantes. Também tinha prometido mostrar uma figura para a gente, uma primeira reflexão. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né? Já falamos aí sobre a experiência lá de Hawthorne, falamos da experiência aquela sobre propósitos do Dan Ariely e daquela experiência com os alunos lá nos Estados Unidos. Também falamos sobre as características de modelos tão distintos como aqueles que falamos semana passada do Ricardo Sandler e da Judith Mer. E agora, então, eu vou mostrar aquela figurinha aqui que eu tinha prometido a semana passada. Deixa eu ver se é aqui. Não. Deixa eu ver se eu acho ela. O pessoal está chegando aqui ainda. Vocês estão vendo uma figura? Sim, todos? Estamos, prof. Tá. Eu tinha comentado semana passada, né, que traria a imagem, essa imagem. Essa imagem, eu vi pela primeira vez, ela circula na internet, vocês já devem ter visto ela. Eu vi pela primeira vez ela no livro do Stephen Covey, um livro que foi lançado em, 1989, 1990, acho que mais ou menos por aí. Esse livro tem 30 anos, seguramente tem 30 anos de sua primeira edição. É possível que vocês, visitando alguma livraria, encontrem já na vitrine esse livro, ainda. É um livro, né, dentro dessa área, um livro muito vendido ainda. Ele se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Talvez já tenham visto. Esse livro é um best-seller, é um livro que vendeu muito, milhões de exemplares, e como eu disse, há 3 décadas que ele continua sendo referência.
Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Para quem se interessa por esta área assim, do relacionamento humano, da compreensão do comportamento humano e tal, é um livro, né, muito, muito interessante. E tem um capítulo que trata, né, que faz um exercício sobre... não vou dizer, vou perguntar para vocês. O capítulo que traz essa figura, né, e que a gente vai conversar um pouquinho, trata sobre um tema. Então vamos olhar a figura, vamos conversar um pouquinho sobre ela, para tentar descobrir que tema central tem, né, este capítulo. O que vocês estão vendo ali? Que figura é essa? O que dá para enxergar? O que vocês viram primeiro? Qual foi a primeira impressão? Qual foi a primeira imagem que vocês perceberam? Para aqueles que estão vendo pela primeira vez, especialmente aqueles que já conhecem a imagem, seguramente já viram, né? Enfim, já tiveram uma outra impressão. Quem é que está vendo essa imagem pela primeira vez e gostaria de manifestar aí o que viu de imediato? Quando eu abri a imagem, o que enxergou? Falem. Abram os microfones e falem. Podem falar todos juntos, não tem problema. Melhor do que silêncio. O que estão vendo? Dawana, fala, o que tu viu? Sim, de cara, quando abriu a imagem, identificou alguma coisa? O que tu estava vendo ali? Olhando a imagem, uma mulher de perfil. Uma mulher de perfil. Pelo título da imagem, moça ou velha, seria, acho que, fazer uma reflexão, talvez, sobre a idade da pessoa, não sei. Eu já estava pensando nisso. Pode ser. Você está vendo a mulher de perfil, tá. Quem mais viu teve uma percepção diferente? Legal, Dawana, obrigado. Prof? Oi, Franciele. É uma mulher vista de lado, depende da perspectiva. Enrolei. E é uma velha também, ali onde é a orelha da moça, a gente vê o olho da velha, o pescoço ali, a boca da velha. É uma moça e uma velha. A Dawana está tentando ver isso aí, mas ela não está enxergando. Agora eu enxerguei. Uma senhora com o nariz um pouco avantajado, isso? Isso. Nossa. Exatamente. Eu gosto como pessoa modesta, uma senhora com o nariz um pouco avantajado. Não, a gente tem, né? Vamos. É isso aí, João. Quem não conhecia a imagem e agora sim está identificando, quem viu primeiro a moça de perfil e só agora, como Dawana, viu a velha? E quem viu a velha e estava com dificuldade de ver a moça? Eu só vejo a senhora, eu não vejo a moça. Ó, Cássia está vendo a senhora e ainda não achou onde é que está a moça. Vamos lá. Eu vi primeiro a senhora também, mas agora eu consegui ver a moça. A Vitória agora conseguiu ver a moça, mas antes a senhora. Eu também. Eu só vejo a senhora. É gozado. A primeira vez, eu também, olha, tive uma dificuldade para achar a moça. Eu via a senhora, realmente nós estamos sendo... vamos falar de senhora. Eu de primeiro vi a moça, mas logo de cara já vi a senhora também. Foi bem rápido. Olha aí. Olha só. Eu faço um exercício que hoje não deu para fazer, até porque para dividir e tal ficaria difícil. Mas quando eu estou com as aulas presenciais, eu faço um exercício que é o seguinte. Antes deste slide, olhem que curioso que é isso. Olha que curioso que é isso. E aí depois eu quero que vocês me digam, enfim, falem sobre as possíveis conclusões a partir dessa experiência que eu faço. Antes deste slide, tem outros dois que são que separam os desenhos. Tem um
que não dá para identificar, que é só o desenho da moça de perfil. E não tem alguns traços que acabam caracterizando a velha. E tem um outro desenho que deixa de ter alguns pequenos traços da moça e acaba caracterizando apenas a velha. Então é o desenho da velha, o desenho da moça, e aqui, nesta lâmina, nós temos a sobreposição das duas imagens, uma sobre a outra. Olha o que eu faço na sala de aula. Eu peço para a turma, né, eu explico para a turma que nós vamos fazer um experimento e tal, divido a turma. A minha metade direita, eu peço que feche os olhos, peço para a metade da turma, da minha direita, que feche os olhos, e a metade da esquerda olhe para a imagem que eu vou projetar. E aí eu projeto a primeira imagem, que é só da moça de perfil, só a moça de perfil. Jonathan, neste caso, naquela imagem, nem tu, nem ninguém aqui conseguiria ver a velha, porque não tem como ver a velha, é só o desenho da moça de perfil. Mas exatamente com esses traços dessa imagem que vocês estão vendo. Só que só dá para ver a moça. E eles ficam durante alguns segundos, eu deixo 30, 40 segundos, eu peço, observem os detalhes, fiquem atentos nessa imagem e tal, olhem bem. E a outra metade de olhos fechados, não sabe o que está sendo projetado. Aí, passado o tempo, eu digo, muito bem, agora que vocês estão, né, com essa imagem na mente, fechem os olhos, por gentileza, e eu vou pedir agora para que o outro lado abra os olhos e observe a imagem que está sendo projetada. Neste momento, eu me coloquei na frente do projetor e troquei a imagem. Aí fechou os olhos o lado esquerdo, abriu os olhos o lado direito, e eu saio da frente do projetor, tem a imagem apenas da velha. E eu peço, né, prestem atenção nos detalhes, nas linhas, nesta imagem, tal, o que vocês estão verificando, etc. Gravem bem essa imagem. E, né, e daqui a pouco nós vamos para a terceira parte do experimento. Passou aquele tempo, 30, 40 segundos, eu me coloco na frente da projeção de novo, escurece tudo, e eu clico e trago esta imagem, das duas sobrepostas. E antes de sair da frente e mostrar essa imagem, eu peço para que todos eles, ao verem a imagem, falem em voz alta o que enxergaram, o que estão vendo naquela imagem. E aí eu saio da frente. A metade da direita fala o quê? Uma senhora, uma velha, a bruxa e tal, mas enfim, fazem referência àquela pessoa de muito mais idade. Né? Adjetivos desta natureza. É uma bruxa, uma velha. E o pessoal da esquerda, ao mesmo tempo, fala o quê? É uma moça de perfil ali, uma menina e tal. E fica aquilo. Como assim? É uma moça, uma velha, uma moça? Não, é uma moça, é uma velha. E fica, né? E o pessoal tem muita dificuldade, até que em algum momento, como hoje aqui aconteceu, mas às vezes até com mais dificuldade, porque eles fixaram bem uma imagem, em algum momento eles começam a enxergar a outra figura. E aí enxergam, então, né, que tem dois desenhos sobrepostos. O que dá para a gente, agora eu pergunto para vocês, o que dá para a gente tirar de conclusão desta experiência? Ali, para quem não viu ainda, um narizinho aqui, os cílios, ó. O narizinho, ela está, né, com um olhar para o outro lado. Lá. Aqui seria a orelha dela, o queixo dela, a moça. E a velha com um nariz avantajado, aqui a boca. Muito bem. Podemos interromper. Conclusão. Quem é que... Hein, professor, desculpa a interrupção. Você poderia colocar a foto da jovem? Porque uma vez eu já vi essa imagem e eu vi só a velha.
Eu não consegui ver a jovem. Eu vou ter que te mostrar semana que vem. Eu não estou com ela nesse computador aqui. Tá Não bom. eu tenho o livro, tenho ela também, mas ela está num outro computador e no fim eu só fiquei com esta aqui. Sim. Mas me cobra E até eu pelo tinha- ambiente aula que eu te mando ela, de repente eu posso postar ela até lá no aula. Mas Sim. agora não vou conseguir projetar. Eu tinha achado até engraçado, porque umas pessoas falavam que era uma jovem. Eu dizia, não, é uma velha, não é uma jovem. Sim. Mas era este ou era o outro? Que é só Era uma- esse. Pois é. Era só esse. Mas e aí, que conclusão? Que conclusão? O que dá para tirar disso? Dessa experiência que a gente fez, que eu faço sempre em sala de aula, invariavelmente o resultado é esse. Quem já conhece, claro, né? Mas aí eu peço sempre, bom, quem já conhece a imagem, por favor, deixa, né? Aguarde para a gente ver as manifestações e o que os outros acham. Tudo bem, a gente, né, analisando isso, tem uma certa lógica, mas o que isso pode, de alguma forma, nos ensinar? E aquela pergunta que eu fiz lá no início, o que o capítulo do Stephen Covey, lá no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o que ele estava tratando quando ele trouxe essa imagem? Fabiane. Eu acho que é muito o que realmente a gente enxerga, né? A dificuldade que a gente tem de ouvir os outros. Porque quando eu olhei a imagem, eu só vi a moça, né? Bem pomposa ali, uma pessoa de época. E aí, quando a colega falou da velha, eu comecei a olhar, assim, tentar identificar onde é que estava o nariz, né? Que o pessoal estava comentando. E acho que, às vezes, a gente, pensando numa organização, a gente, às vezes, tem uma opinião e tem dificuldade de ouvir e aceitar as outras, né? Então, eu acho que eu fui direto, que a minha influência ali era ver uma jovem, né? E foi realmente, agora eu vi ali a senhora, eu não conseguia mais enxergar a jovem, eu ficava focada só no nariz dela, no queixo caído ali. Legal, legal. Que mais? Que mais? Quero ouvir mais. O que o Covey pode ter trabalhado nesse capítulo? Fabiane traz, assim, é muito do que a gente, né, do que a gente pensa e tal, e defende, e às vezes não enxerga o que o outro está enxergando. O que é isso? O que é isso? Vamos, turma. Sexta-feira a gente tem que estar a milhão, a gente tem que estar falante, a gente tem que estar entusiasmado. Não é possível. Isso aqui, ó, esse silêncio é de segunda de manhã. Segunda de manhã a gente está devagar. Né? Mas agora não, a gente tem que estar entusiasmado, imagina. Sexta-feira, sextou. Dia de serviço, professor. Pô, Jonathan, me ajuda, Jonathan. Para mim, meu trabalho começa hoje, né? Mas o teu trabalho é diversão também. É ou não é? Não, é o seguinte, ó. Momento que vocês estão se divertindo, a gente está trabalhando. Mas quando tu tá trabalhando, tu tá te divertindo. Não é bem assim, não. Não é tanto, é. Não é bem assim, não. Olha, a pressão psicológica, nervosismo que dá é bem diferente do cara que é sentado na frente do computador numa empresa. É verdade. É verdade. Mas é bom também, né? Quando dá certo, né? Quando a coisa funciona, quando tu tem uma resposta, né? Ah, Quando sim, tu tem uma resposta com certeza. positiva e tal, isso te dá uma energia. Isso com certeza. Será, turma escondida, será que a gente pode pensar sobre empatia? O que é empatia? Vamos trabalhar um pouquinho sobre empatia. Quem me ajuda, Yara?
Dá algum exemplo? Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? De tentar ver a forma como o outro está vivendo aquilo e entender, né? E ter empatia. Sim, é isso aí. Vou perguntar, sejam francos, sejam sinceros o máximo possível. Façam uma autorreflexão. Como é que está a capacidade empática de vocês? Ah, não, estou bem, estou bem, estou bem. Pensem bem, será? Será? Como é que está? O quanto estão sendo empáticos? O quanto vocês têm exercitado a empatia? Essa experiência da moça e da velha, e que o Covey traz em determinado capítulo, é para nos mostrar que muitas vezes, né, nós assumimos determinadas verdades, temos convicção, temos certeza, nós estamos vendo aquilo, eu experimentei aquilo, eu sei que é isto, e por consequência não admito que venham me dizer que não, que é outra coisa. Porque eu estou vendo, está ali, eu estou vendo, é a moça. Não me diga que é uma velha, porque tu deve ter algum problema, tu deve ter algum desajuste, tu tá com alguma dificuldade, porque é uma moça e eu vejo claramente a moça. Então, por favor, tu tem um probleminha, eu acho que tu precisa de um tratamento. E do outro lado, a pessoa enxerga de outra forma. E também não entende como é que tu pode pensar diferente. Isso é um aspecto que nós, né, nos agarramos nas nossas crenças, nos nossos pontos de vista, estabelecemos isso como uma verdade, e somos assim, e defendemos, e neste afã de defender e fazer valer a nossa verdade, esquecemos de, quem sabe, ir um pouquinho para o outro lado e tentar enxergar uma outra verdade. Um outro aspecto que eu acho assim que é muito interessante nessa experiência é que as nossas verdades, elas são construídas a partir da nossa história, a partir da nossa bagagem, a partir daquilo que foi nos constituindo. Então, a minha concepção de mundo, os meus valores, as minhas crenças, elas vão sendo construídas, constituídas. A forma com que eu vejo o mundo, os meus conceitos, as minhas verdades. No exercício, uma metade da turma foi condicionada a pensar sob determinado aspecto, a enxergar o mundo sob determinada maneira. E a outra metade da turma foi ensinada a ver o mundo sob outro aspecto. O mundo é assim. O mundo é velho, o mundo é jovem, o mundo é ultrapassado, o mundo... E quando eles todos se colocam diante de uma mesma situação, que é a terceira imagem, quando eles estão diante de um mesmo cenário, enxergam completamente diferente, porque a experiência anterior desse grupo era uma experiência que ensinou eles a pensar, a ver desta forma. E a experiência desse grupo aprendeu a olhar o mundo desta forma. O que nos constitui é o que vivemos. Isso nos remete a um terceiro elemento muito importante. Imaginem se os dois lados da turma não fossem dois lados e nós tivéssemos uma turma apenas. E essa turma, todos olhassem primeiro a imagem da moça. Essa mesma turma, na sequência, olhasse para a imagem da velha. E eu trouxesse a terceira imagem. O que toda a turma iria ver? Imediatamente. A moça e a velha. Porque a experiência era maior.
porque a experiência era mais rica, mais ampla. Então, quanto mais abrirmos os olhos, quanto mais questionarmos as nossas convicções, as nossas crenças, quanto mais buscarmos enxergar de outra forma, nós vamos estar, sim, ampliando a nossa capacidade de entendimento, de compreensão do pensamento de outros, nós vamos estar desenvolvendo a nossa empatia. E como é que eu amplio esta minha forma de ver? Te provoca, te incomoda, busque leituras que sejam diferentes daquilo que tu normalmente está acostumado a ler. Procura olhar, né, assistir filmes, documentários que vão além daquilo que normalmente tu está acostumado a ver. Enfim, amplia teus horizontes. Amplia teus horizontes. Começa a olhar, a buscar outras culturas. Eu estava essa semana conversando com a minha turma de marketing, eu trabalho também com a disciplina de marketing, e aí acabei sugerindo um filme, nós vamos fazer um seminário deste filme. É possível que alguns de vocês já tenham assistido. Padman, alguém já assistiu? Na tradução, Homem Absorvente. Ninguém assistiu. É um filme que está na Netflix. Padman. É um filme que está no Netflix. Eu acho que ele foi lançado em 2018, se não me engano. Eu recomendo, mesmo que não seja para esta disciplina, mas é um filme que, quando vocês tiverem oportunidade, porque, claro, eu vou trabalhar lá na disciplina de marketing alguns aspectos relacionados ao marketing, mas tem muito a ver com isto aqui. Tem muito a ver com compreensão de comportamentos, de forma de vida. É uma história real. E bastante emocionante, especialmente o final. Então, se quiserem uma indicação, né, lembrei agora, acho que é um filme que vale a pena. Tá? E fala sobre isso, traz essa questão assim da cultura, da diferença de costumes. Né? Tem se debatido muito ultimamente, né, a questão da mulher, a partir quer dizer, a questão da mulher é uma discussão, né, já muito ampla, mas eu digo com os recentes fatos lá no Afeganistão, né, a questão da mulher naquela outra cultura e tal. Então, esse filme passa por isso, e vale a pena assistir. Então, o exercício é esse. A reflexão inicial é essa. Exercitem a empatia. Eu, quando peço para abrirem a câmera, eu fico sempre na expectativa que haja empatia do outro lado. Porque, havendo empatia do outro lado, vão compreender que o professor, sim, vai ficar numa condição melhor, podendo enxergar todo mundo. Empatia é isso também. Empatia passa por isso. Por isso que eu incomodo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas eu tenho dúvidas se de 40, né, 37 tem dificuldade. Aí eu tenho dúvida. Certo? Por isso que eu sou chato com relação à imagem, porque para mim é importante, e eu falo isso desde o início, desde o primeiro dia. É muito importante. Nós vamos hoje falar, além, claro, dessa reflexão inicial, eu queria retomar o TDE e depois encaminhar o próximo tema. Obrigado, Alice. Se bem que a Alice já estava com a câmera aberta. Olha só, TDE, gostaria agora que vocês comentassem. Eu lembro que eu pedi, não sei se foi para a Dalwana, agora eu não lembro para quem, teria que olhar. Mas eu comentei lá no ambiente aula, lá no TDE, fiz um comentário
Acho que foi nessa turma, posso ter me enganado. Pedindo, comenta na aula esse teu relato aí e tal. Não. Eu acho que foi a Malu, senhor, que o senhor pediu, eu estava dando uma olhadinha. Foi para Malu? Malu tá por aí? Tá, mas independente, teve muito depoimento legal. Quem é que gostaria de compartilhar aí alguns dos depoimentos, especialmente na segunda, né? Que trouxeram as experiências, né? As outras eram mais do ponto de vista conceitual e tal. Acho que a terceira ali, né? De maneira geral, todos tiveram uma interpretação semelhante, próxima, não idêntica, mas próxima, né? E especialmente a partir daquilo que a gente discutiu na semana passada, né? Daqueles extremos e tal. Então, bom, está funcionando lá, está funcionando da outra forma, lá no outro lado, né? De uma forma completamente diferente, mas está funcionando, estão tendo resultados, as pessoas estão felizes, né? As pessoas estão satisfeitas, as pessoas estão produtivas. Então, como é que eu vou aceitar esta ideia de que precisamos pensar no modelo ideal de gestão de pessoas? Não, nós precisamos compreender que, né, tem uma pluralidade, tem uma diversidade, e a gente precisa, então, dentro daquelas características que compõem o nosso ambiente organizacional, e que derivam muito também dos meus princípios e valores, eu digo dos meus, enquanto alguém que coordena, que é o dono da empresa, que é o gestor, que é o fundador e tal. A gente sabe que a cultura organizacional ela deriva muito disto, né? De quem fundou, de quem instituiu a forma com que as coisas acontecem e são. Então, e a partir disso ele vai, né, compondo um grupo que se adequa a isso, dentro dessa pluralidade, dentro dessa grande diversidade. Bom, este sim. Eu sei que Jonathan é um cara que tem um perfil assim muito próximo daquilo que eu enxergo como, né, um profissional que vai dar certo aqui e tal. Então o Jonathan vai trabalhar comigo, Dauana também, Fabiane também. Daqui a pouco eu vejo, olha, Diego já tem um perfil diferente, é um baita profissional, mas não vai funcionar aqui. Já vejo que a Aline, né, tem uma outra característica, que é uma baita profissional, mas não vai funcionar aqui, e assim por diante. Então, né, é isso. A terceira questão era essa, era pensar um pouquinho sobre modelos, e esses modelos eles são constituídos a partir das características, e vimos também que sim, tem a coisa do ramo de atividade, do tipo de empresa, mas não necessariamente, porque os exemplos mostraram isso, quebraram um pouco dessa crença, né? Acabou que a agência de comunicação e publicidade era uma agência mais rigorosa e a indústria era uma empresa que tinha muito mais liberdade. Vimos que a questão da liberdade é relativa, porque desde que ela seja acompanhada de responsabilidade. Então, liberdade, mas com responsabilidade. As pessoas compreendiam, tinham a consciência, tinham o entendimento e, por consequência, funcionou aquela empresa. Mas a 2 tinha exemplos. Quem gostaria de trazer um exemplo? Trazer um depoimento da sua participação lá no TDE. Como é que é o nome mesmo? Quem é que agora mesmo falou comigo e disse o nome? A Malu, né? Está aqui. Malu não está aí, né? Deixa eu ver. Não. Quem gostaria de falar? Posso fazer um sorteio? Vou fazer um sorteio. Vamos ver o que vai dar. E vai ser por aproximação. Natânia, me diz assim um número de 1 a 30. Chuta. 18. 18. Agora eu vou lá para o TDE e vou contar o 18º participante. A Aline, Jéssica e Cássia, 3, Michele, 4, Karine, 5, Daiane, 6, Deise, 7, Calícia,
8. Nome diferente. Jennifer, 9. Leonardo, 10. Estamos nos aproximando. Malu, 11. Depois vai ser por aproximação se não tiver na aula. Vitória, 12. Alice, 13. Daiane, 14. Darlan, 15. Franciele, 16. Germano, 17. E a 18ª pessoa é a Dauana. Olha aí, daí, tu viu, tu acompanhou a contagem, eu não inventei nada. Dauana, vamos ver o teu depoimento aqui. Tá, eu posso partir a partir do que eu escrevi ali, né? Ótimo. Da questão B, né, prof, que tu quer o exemplo. Isso. Eu relatei um pouco como é a gestão de pessoas ali no meu setor hoje, na empresa que eu estou, tá? Essa questão de até modelo de gestão ideal, ela é muito uma empresa do tamanho que eu estou, depende muito do setor que tu está inserido, qual a tua função e qual o teu gestor, para ele te dar a liberdade, a responsabilidade, né? E hoje eu estou num setor bem inserido ali, com realmente gestão de pessoas, né? O gestor da minha área, ele foca no desenvolvimento do profissional, além do atingimento de metas e resultados, né? Tem momentos específicos para pensar num plano de carreira, para junto estabelecer, traçar metas. Ele faz individual, eles se preocupam com o perfil de cada colaborador do seu time, né? Enfim, então hoje eu estou numa equipe bem inserida, digamos assim, né? Na minha experiência atual. Muito bom, que show, que legal. E que bom, né? E que bom que tu tá nesta equipe. Obrigado, Dauana. Muito obrigado. Quem mais? Por aproximação, posso seguir? Além da Dauana, depois da Dauana, a Roberta está aí? Roberta está? Não está. Ela vai assistir depois e vai descobrir que foi sorteada e que eu descobri que ela não estava. Deixa eu ver, além da Roberta. Depois da Roberta, a Fabiane. A Fabi está aqui. Está ali, chimarrãozinho. Fábio, deixa eu ver. Tu falou... eu acho legal, Fábio, porque tu também tem um depoimento legal aqui, porque tem um processo de transformação, né? Sim, a empresa que eu trabalho é uma empresa familiar, então ela é muito centralizadora, né? Então é difícil, são também gestores com bastante idade, então a empresa acaba sendo, tem uma quebra aí de paradigmas para mudança, e principalmente no administrativo e comercial, que sofre muito com as transformações, né? Está sendo realizado um trabalho, até mesmo com lideranças inspiradoras, né? A gente está participando de palestras com o Sebrae e tem auxiliado bastante a equipe gestora. E aí a gente consegue ter uma participação, né, até para planejamento estratégico, ações. Então, já faz uns 2 anos, né, que isso aqui é bem lento, e aí com a pandemia acabou tendo também digamos que voltaram, né? Tipo assim, agora não é o momento de fazer altas mudanças, mas nos últimos meses a gente viu o quanto é necessário, até mesmo pelas mudanças que estamos tendo. Então, né, a gente teve uma mudança aí da equipe gestora, de fora da escola, né, então onde eu atuo, né, com auxílio de demais, porque teve muita perda de alunos, né, no último ano, e aí a gente começou a realizar ações estratégicas bem focadas no comercial, né, então ações mensais, ações de motivação. Eu vi que uma colega colocou também, e isso é super importante, porque se a equipe não está motivada, a energia, não se consegue um trabalho efetivo, né, de desempenho.
E aí, quando também se tem uma equipe atuando junto no desenvolvimento de ações, como fazer, que é exatamente o que nós comentamos na última aula, né, de trazer sugestões de como colocar em prática, e com reuniões semanais para realmente acompanhar se está dando certo e o que precisa ser alterado ou ajustado, né, para que se tenha um resultado ainda melhor. Tu acha que essa questão da Ana, já te passo, tu acha que essa questão da motivação, então, passa muito por este elemento aí de dar ouvidos, de dar voz, né? de ser ouvido, de dar voz, que é essa participação. O que mais que tu acha que tem a ver com essa questão da motivação, Fabiane? Eu acho que também a questão da liderança está muito próxima, né? De pegar junto com os colaboradores, né? E dar o exemplo, né? Às vezes, dependendo da distância do colaborador com a equipe gestora, né? Falta aquele exemplo. E eu acho que hoje em dia é muito importante, dependendo da área de atuação, né? Do tipo assim, vamos lá que vai dar certo, né? De ter o apoio ali. Legal. Fala da Ana. A Fábio puxou esse assunto de motivacional, né, na gestão. Isso tem também hoje no setor que eu trabalho, né, mas há uns anos atrás eu trabalhei também numa área de vendas em escolas, e eu tinha uma gestora que ela era danada, porque ela fazia a gente trabalhar no domingo de graça, de tão bom que ela era. De graça, entre aspas, porque quanto mais a gente se motivava a trabalhar e vender, maior era a nossa comissão para realizar os nossos sonhos, e ela éramos bem próximos, assim, time e família, equipe e amigos. Então ela sabia, nós permitimos que ela conhecesse a nossa vida, os nossos sonhos, e ela era assim, quando eu fui sair de casa para comprar as minhas coisas para morar sozinha, ela ia comigo na loja e falava, esse sofá aqui que tu vai querer, então esse aqui que a gente vai trabalhar junto para tu conseguir atingir, vamos vender, vamos lá, para tu conseguir a tua comissão para comprar isso que tu deseja. Era uma gestão bem motivacional mesmo, e é que nem eu digo, a gente fazia tudo pelo time ali. Então, é uma outra experiência que eu tive que aborda uma gestão mais tu conquistar a equipe, né? Bem nesse sentido. Fábio. Mas até trazendo essa questão da Ana, digamos que antes pandemia se dava muito valor para a questão financeira. E muito desse aspecto numa equipe acabou com o home office, né? Que é essa questão da família, de ser reconhecido, de estar próximo, né? Se desenvolveu na equipe aquela questão também do reconhecimento. Às vezes a gente vê que hoje a equipe dá mais valor, né? Tipo de o bem-estar da família, daqui a pouco, tipo, se eu colocar isso de trabalhar no domingo, não é o mesmo rendimento. E aí, trabalhar durante a semana, né, de segunda a sexta, com um trabalho daqui a pouco um pouco mais desafiador, e que eles consigam atingir os resultados, e tipo, hoje, sexta-feira, eu proporcionei um almoço, porque realmente foi uma semana muito boa, né, de tarde era uma outra energia já, parecia que a gente estava iniciando uma outra semana. Né? Então, a gente vê que, às vezes, hoje, não se, né, colocando na balança, né, tem muito esse olhar já também, tipo, o quanto a minha família é mais valiosa. Tá ficando bom, tá ficando interessante. Isso que a Dauana trouxe, que a Fábio complementou, que a Dauana enriqueceu ainda mais, e a Fábio, que mais? Olha, eu acho que a gente precisa, inclusive, conversar um pouquinho mais sobre esse elemento, né, chamado motivação, e que me chamou a atenção quando a Dauana diz, e aí eu estava trabalhando entusiasmada no domingo, e com uma perspectiva de ganho e tal, mas a Fábio traz um alerta, até quando, né? Quanto tempo isso, e ali tinha, né, ia ao encontro do teu interesse naquele momento também, era importante para ti, para a conquista de alguns projetos, de alguns, né? Mas será que todos tinham projetos semelhantes ao teu? Será que, né? Motivação.
Vocês, claro, que já estudaram e lembram e sabem da hierarquia das necessidades humanas. Lembram? Não sei nem o que é isso. A pirâmide de Maslow, alguns falam Maslow, pirâmide de Maslow, lembram? Isso estudou em que? Isso aí, olha, cadeiras de psicologia, de comportamento humano, mas olha, eu acho que no ensino médio, talvez, não sei se no ensino médio. Acho que sim, Então, talvez. por isso que eu não sei o que é. Mas a pirâmide de Maslow, vamos botar uma imagem, vamos pegar aqui. Deixa eu ver uma imagem razoável aqui para projetar. Pode ser esta. Onde eu estou aqui? Dá para ver, né? Pequenininho ali, mas dá. Olha, não prestei muita atenção, né? Achei a mais visível e abri. Daqui a pouco abri uma imagem que não tem muito. Estão enxergando? Sim, né? As necessidades fisiológicas na base da pirâmide, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização, né? No formato de uma pirâmide, e Maslow sugere que nós temos este conjunto de necessidades, mas nós só vamos passar a ter evidenciadas, sentidas efetivamente, as necessidades mais elevadas da pirâmide na medida que tivermos satisfeitas as necessidades dos níveis mais baixos. O que o Maslow sugere é que eu não vou ter, né, uma grande necessidade de respeito dos outros aos outros, de autoestima, se eu não tenho atendidas as necessidades básicas, são necessárias para a minha sobrevivência, né? O alimento, quer dizer, se eu passo fome, esse é aquilo que me move, me perturba, me incomoda, faz com que eu haja e busque soluções. Eu não estou preocupado com autoestima se eu estou passando fome. Eu estou pensando em resolver a minha fome. Teorias motivacionais, motivação. Então, a gente estuda sobre motivação da nossa equipe, dos nossos parceiros, das pessoas que trabalham conosco, nos ambientes profissionais e tal. Precisamos, né? E aí existem inúmeras teorias motivacionais, mas elas todas, em algum momento, passam pela compreensão das necessidades humanas, porque são as necessidades que motivam uma ação. Motiva a ação. São as necessidades que motivam a ação. Se eu tenho sono, eu preciso dormir. Se eu tenho fome, eu preciso comer. Se eu tenho sede, eu preciso beber. E a partir disto, satisfeito, em algum momento, eu vou ter, sim, a necessidade de abrigo, eu vou ter a necessidade de segurança. E uma vez satisfeitas estas outras necessidades ainda básicas, eu vou passar a ter, sim, uma necessidade, né, de afeto, de carinho, de relacionamento, de amor.
E uma vez satisfeitas essas necessidades, sim, né, eu passo a ter outras até que eu chego no topo da pirâmide das necessidades humanas, que representa esta autorrealização. Vocês estão numa universidade, vocês estão atendendo a uma necessidade que está lá no topo da hierarquia das necessidades humanas, de autorrealização, de desenvolvimento, de crescimento. Mas para chegar aqui, obviamente, que tem que se atender às demais. Tem muitos que discutem um pouco esta hierarquia, né? Tem muitos que dizem que algumas pessoas se sujeitam a abrir mão da satisfação de necessidades básicas em busca de necessidades mais elevadas. Ok. Né? E temos exemplos que podem realmente confirmar isso. Mas, de maneira geral, a coisa funciona realmente nessa escalada. Né? A gente primeiro está preocupado com as coisas básicas que dizem respeito à nossa sobrevivência. Eu posso, por alguns instantes, por algum momento, em algumas circunstâncias, abrir mão, né, das necessidades mais básicas, buscando algo maior. Mas eu preciso atender, porque é uma questão de sobrevivência. Então, é isso. E as teorias motivacionais, elas trabalham muito em cima da pirâmide de Maslow. Frederick Herzberg foi um estudioso e desenvolveu uma teoria motivacional. Ele desenvolveu a teoria dos 2 fatores. A teoria dos 2 fatores de Frederick Herzberg. Ela atua muito em cima dessa pirâmide de Maslow. Atua muito em cima da pirâmide de Maslow. Deixa eu tirar aqui. O Herzberg diz o seguinte: existem os fatores satisfacentes e os fatores insatisfacentes. Por exemplo, tem alguns fatores que geram satisfação. E se esses fatores não for, que é um conjunto de necessidades que, se atendidas, geram satisfação. E tem um conjunto de necessidades que, se atendidas, evitam a insatisfação. Parece a mesma coisa, mas não é. Vou repetir. As necessidades básicas, se não atendidas, geram insatisfação. As necessidades mais elevadas, se não atendidas, não geram satisfação. Umas geram insatisfação, outras não geram satisfação. Então, mas é a mesma coisa. Não gerar satisfação é insatisfação. Não. Na ótica de Herzberg, uma coisa é insatisfação ou não insatisfação. Estou insatisfeito. Parei de ficar insatisfeito. Estou satisfeito. E agora não estou mais satisfeito. E ele coloca isso, ele separa isso. Ele coloca, por exemplo, que o salário, a remuneração, é um fator insatisfacente. As empresas precisam cuidar da remuneração dos trabalhadores para não gerar insatisfação. Mas não são elementos motivacionais. Como assim o salário não? Na ótica de Herzberg, o salário gera insatisfação. E toda vez que a empresa consegue atender os anseios do trabalhador, enfim, da pessoa que está lá, do colaborador,
ela evita ou reduz esta insatisfação. Vocês, em geral, quando falam, quando avaliam, quando pensam sobre, quando pensaram sobre o seu salário, vocês ficaram entusiasmados e satisfeitos ou pensando, ah, podia ganhar um pouquinho mais? Normalmente as pessoas pensam, eu podia ganhar um pouquinho mais. Eu podia ser um pouquinho melhor remunerado. Normalmente as pessoas estão, em geral, insatisfeitas. E aí a empresa melhora a professor, remuneração? Oi, Jonathan. isso é 100% dos casos. Pode pegar o cara do país que mais recebe, sempre é quem ganha mais. Isso é natural do ser humano. Pois é. Por isso que ele classifica isso como insatisfacente. Porque a gente está sempre querendo mais. Sempre querendo mais. E aí tu ganha um aumento. Não é nem reposição, tu tem um aumento real de salário. O que acontece? Tu passa a ter um outro padrão de vida, de consumo, e em algum momento tu acha que, não, mas, como o Jonathan disse, não, mas eu quero mais. Podia ser melhor. E tu já caiu de novo na situação de insatisfação. Tem que melhorar. Alguma coisa tem que melhorar. Fala, Fábio. Até complementando o que o Jonathan falou e o senhor, eu acredito até que a teoria traz, que é a questão da satisfação, porque a gente realmente, como o Jonathan falou, né, a gente sempre está insatisfeito com o nosso salário. E até mesmo por isso que os reconhecimentos, né, eles acabam dando esse equilíbrio, né, o reconhecimento pessoal ali, reconhecimento do trabalho, o teu progresso profissional quando tu recebe, né, tipo, um parabéns, né, é motivacional. E aí, por isso que dá esse equilíbrio. Tá no mudo, prof. Atrapalhei. Que é exatamente o que vocês agora há pouco falavam, tu e a Dauana, né? Vocês falavam exatamente isso, né? Tá, mas não é só por aí, quer dizer, tem alguns outros elementos aí que compõem isso e que vai montar essa pirâmide do Maslow. A gente vai ver que quando atendem aquelas questões mais elevadas, né, que diz respeito a olhar para ti, um elogio tem um poder extraordinário. Todos nós sabemos, nós esquecemos muitas vezes de praticar isso, nós tínhamos que praticar mais isso. Porque isso é muito poderoso. O que nós sentimos quando temos um elogio? Olha o que é, né? O reconhecimento. O reconhecimento não está lá na base da matriz, é lá para cima. Né? Que são esses fatores mais psicológicos, mas que têm uma força motivacional muito grande. Enquanto que o que está lá na base, muitas vezes, são elementos que podem... A empresa tem que cuidar muito da base, porque pode gerar insatisfação. Mas é aquilo ali, tu está trabalhando na base para não ter pessoas reclamando, para não ter pessoas, né, insatisfeitas Ok, e agora trabalha na parte superior para elevar a moral, né? Para trazer esse entusiasmo, esse engajamento. E é isso que o Herzberg fala. Existem os fatores satisfacentes e os fatores insatisfacentes. Todos são importantes. Cuida deles. Mas são práticas diferentes. Saiba que quando tu estiver trabalhando com os fatores insatisfacentes, é para evitar os resmungos, é para evitar, né, aquele clima ruim, né, as pessoas conversando que não está bom isso, e reclamando e tal. Tu resolve esse problema, ou minimiza esse problema, e depois trabalha os satisfacentes, porque quando tu estiver trabalhando nestas questões, isto sim, né, vai dar entusiasmo, porque as pessoas vão se sentir valorizadas, vão se sentir reconhecidas e tal, e isso mobiliza muito. Né? Então, poder do elogio, lembrem-se disso. Legal, muito bem. Tá ótimo. Já estamos no adiantado da hora e gostaria de fazer
um registro assim que para os próximos TDE seria, né, bacana. Eu vou tentar lá no próprio TDE mesmo já meio que escalar assim, né, quem poderia falar e tal, mas sintam-se todos sempre muito à vontade aí para trazer os seus depoimentos. Vejam que as coisas vão surgindo, né? E é bacana a gente pensar sobre isso, né? Eu não tinha trazido aqui, né, para hoje a questão do Maslow, tampouco do Herzberg, mas são elementos interessantes e que surgiram a partir do nosso papo aqui, da nossa conversa. Da Uana trouxe uma ideia, a Fabiane complementou, da Uana falou de novo, daqui a pouco, pô, vamos lá, e a gente está refletindo um pouco mais sobre esses elementos que são importantes, né, que dizem respeito ao relacionamento com os nossos pares. Então, a gente já falou sobre empatia, sobre compreender o outro, e sim, tem que compreender o que são esses elementos motivacionais que nos motivam, que nos mobilizam, que nos dão esta vontade de fazer as coisas ou não, que nos tiram a vontade, né? Quais são os elementos que compõem essa minha disposição em acordar pela manhã, em sair da cama tranquilo, feliz? Como assim sair da cama tranquilo e feliz para trabalhar? Ué, por que não? Por que não? Né? Por que eu tenho que pensar sempre que o trabalho é uma coisa... E a palavra tem essa característica, essa conotação, isto vai me dar um trabalho. O trabalho é o quê? É um sofrimento, é uma coisa ruim. Por que o trabalho não pode ser bom, né? Por que o trabalho não pode ser... Mas é esse conjunto de elementos que compõem o ambiente organizacional que vai fazer com que realmente eu goste de trabalhar. E aí tem a ver com clima, né? O que é o clima organizacional? O clima é esse ambiente que se cria nos espaços, nos diferentes espaços da empresa, se cria entre as pessoas que estão lá. E o clima diz muito com esta vontade de ir trabalhar. Acho que já comentamos aqui, teve depoimento, inclusive, de gente aqui, não me lembro quem, que, olha, troquei de local de trabalho, troquei de emprego, passei a ganhar menos, inclusive, mas era muito mais agradável e tal. Mas tem uma coisa, professor, também. Fala, Jonathan. Às vezes, assim, ó, pode ser o melhor clima, o melhor pessoal possível, galera assim, gente boa, alto astral, tudo beleza, mas tu tá trabalhando com uma coisa que tu não gosta, não adianta. Tu sempre vai não vai estar querendo ficar naquele lugar. Não, o clima diz respeito a este relacionamento e tal, mas em algum momento esse clima vai ser afetado, Jonathan, porque se tu não gosta do que tu faz, né, tu tá ali, tá satisfeito, é bacana, os caras são, né, as pessoas que estão contigo e tal, mas tu não tá ali só para ficar, né, te relacionando e conversando com as pessoas, tu tá ali para trabalhar, e no que diz respeito ao teu trabalho é algo que não te dá prazer, que não te dá satisfação, que tu não acredita, enfim. Por consequência, isso vai afetar o teu ânimo, sim. Em alguma medida vai afetar o teu ânimo, por mais que o clima seja agradável. E afetando o teu ânimo, isso, assim como o meio, né, interfere em cada um de nós fazemos parte desse meio e também transmitimos uma energia. É uma troca de energia. O meio faz o homem, mas o homem faz parte do meio e constitui o meio. Portanto, existe uma troca de energia. E se em algum momento isso realmente começa a ficar maior em ti, no que diz respeito ao gostar daquilo que tu faz, né, vai aumentando esse teu estado de insatisfação, de frustração, de sonhar com algo que é diferente do que tu faz e tal, mexe com teu ânimo, e isto é uma energia que transmite. E começou a mexer no clima. Então, o clima te entusiasma até certo ponto, mas... né, e aí, aproveitando o gancho, porque também o tempo exige, se tu não está satisfeito porque tu está fazendo uma coisa que realmente não é o que tu gostaria, nós caímos num problema de origem. Tu, quando foi contratado,
me desculpe, mas te contrataram, foi mal contratado. Tu foi mal contratado. Porque, entende? Muitas vezes a pessoa pega um trabalho, uma função, mais por necessidade do que porque gosta. Mas não deveria. Não por parte dele, porque ele precisa. E ele vai aceitar e vai pegar. Mas a empresa errou. A empresa errou porque em algum momento isso vai começar a apresentar problema. Então ele aceita o trabalho porque ele precisa, mas ele não gosta de fazer aquilo. Tem futuro? Tem perspectivas boas? Não tem. Então, um elemento importante e que faz parte desta base daquilo que representa os estudos sobre gestão de pessoas, diz respeito à escolha certa. A gente já falou mais de uma vez aqui, lembrem-se disso, a gente já falou mais de uma vez. Pessoas certas. Para cada lugar tem as pessoas certas. Falamos quando relatei ali o caso das duas empresas na semana passada, perfis, falei hoje no início da aula. Então, pessoas certas. Isto significa que escolher recrutamento e seleção é um sistema da área de gestão de pessoas que vai repercutir em todos os outros sistemas ou subsistemas de gestão de pessoas. Eu preciso saber recrutar, e isso é um elemento importante para o processo de selecionar, além de ser um elemento importante até em termos de custos também, mas muito mais do que isso, eu sabendo recrutar é um elemento importante para qualificar o processo de seleção. Recrutamento e seleção. Gestão de pessoas, né? Na formação de equipes, é isso. Mas lembrem-se, e eu sei que muitos daqui são ou pretendem ser profissionais liberais, mas em algum momento vão pensar, quem sabe, em alguns parceiros, ou vão ter que contratar algum colaborador, ou vão ter que ter sócios. Independente das circunstâncias, escolher as pessoas certas é fundamental, certo? Escolher as pessoas certas. Por isso a gente precisa, sim, dentro dos espaços organizacionais, ter essa capacidade de recrutar eficazmente e de selecionar corretamente. Recruta e depois seleciona. E como é que se faz isso? Bom, tem o tema 2, que traz algumas informações um pouco mais detalhadas, não com a profundidade que esse tema, né, que cabe nesse tema, mas traz um conjunto de informações acerca destas possibilidades e formas de recrutar e de selecionar. Então, esse é o tema que a gente vai passar a conversar agora, hoje e mais especialmente na sequência, semana que vem, e o TDE trata disto. O trabalho discente efetivo, vamos ver aqui, TDE, se já está aberto. TDE... não, ainda não. Vai ser o próximo. Já tem uma atividade avaliativa agora, né? É por isso. Tem uma atividade avaliativa. Mas o próximo TDE, então, trata desta questão de agregar, de recrutamento e seleção. E aí vocês vão relatar, né, nessa atividade que vai abrir, vão relatar experiências ou opiniões acerca destes processos. As escolhas em empresas maiores
sempre iniciam com uma pergunta. Nós vamos prestigiar aqueles que estão conosco a partir do surgimento da necessidade de preenchimento de uma vaga. Então, temos que preencher determinada vaga. Para preencher essa vaga, nós vamos fazer uma análise daqueles que estão conosco na empresa, para ver se tem alguém capacitado para preencher, e assim estaremos valorizando, né, as pessoas que trabalham conosco, ou vamos buscar pessoal de fora. Então, isso é o quê? Recrutamento interno ou externo. Né? E os dois podem acontecer simultaneamente. Aí é uma questão de decisão. Então, depende muito do tipo, da característica, né? E das políticas da empresa. Recrutar é a gente conseguir encontrar no mercado, ou dentro da empresa, as melhores pessoas. As pessoas que têm as melhores capacidades, as melhores condições para ocupar o cargo. Isso é recrutar. E uma vez que tu fez bem esse trabalho de recrutamento, bom, então agora eu tenho um conjunto de pessoas que são as melhores pessoas para trabalhar nessa função. Vamos escolher a melhor ou as melhores que ficarão conosco. Entramos no processo de seleção. Recruta é encontrar, né? Recrutar é identificar, é chamar, é mostrar que existe esta oportunidade. Mas mostrar esta oportunidade para aqueles que realmente possuem as características e as condições para aquilo que tu quer. Então, esse processo de recrutamento, quem trabalha na comunicação sabe que tem uma frase que diz o seguinte: quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Isso significa alinhar ou ter a linguagem adequada àquele público que tu quer te relacionar. Então, achar as pessoas melhores para determinada vaga significa tu desenvolver uma comunicação, tu anunciar corretamente as características necessárias, desejáveis, imprescindíveis para a função, para o cargo. Delimite bem isso. E depois que tu tem estas pessoas, bom, agora vamos estabelecer critérios de escolha, de seleção. Aí os critérios de seleção, bom, aí eu vou fazer testes, eu vou fazer entrevista, né? Vou fazer dinâmicas. Bom, aí tem um conjunto, né, de técnicas que, se bem desenvolvidas, eu vou conseguir aí identificar. As técnicas também têm a ver com o cargo. Então, tanto o recrutamento, que é a construção desse chamado ao público, é o recrutamento. Para recrutar, eu preciso conversar com o público, anunciar ao público o que está em aberto, o que está sendo oferecido, em que condições, de que forma, para atrair só aqueles que realmente têm condições de preencher. E uma vez feito isso, bom, agora deixa eu ver, desse grupo de pessoas que, a princípio, todos reúnem as condições mínimas para preencher essa vaga, deixa eu ver quais as melhores, através de técnicas de seleção. No processo de seleção, acho que isso a gente, pelo menos superficialmente, já conversou. No processo de seleção, existem testes que tratam das questões técnicas e existem testes que tratam das questões comportamentais. Cada vez mais, lembro novamente, cada vez mais as empresas prestigiam mais as características comportamentais do que as características técnicas, certo? Então, quando a gente estava falando aqui, ó, dessa disposição, destas atitudes, destas características comportamentais nos candidatos, cada vez mais as empresas prestam atenção nisso.
nas características comportamentais. E, muitas vezes, as que apresentam estas características mais bem delineadas, definidas, que trazem, né, esse grau de entusiasmo, de atitude, de proatividade maior, muitas vezes ocupam, vencem o processo de seleção, mesmo não tendo o conhecimento técnico de alguns outros candidatos. E a gente sabe o porquê desta lógica, né? Porque, acima de tudo, a aquisição do conhecimento e o domínio de novas técnicas depende muito, sim, da nossa vontade, da nossa predisposição, da nossa atitude. Quando eu tenho atitude, quando eu tenho vontade, né? E tenho, sim, algumas habilidades e condições ou pré-condições, sim, eu tenho uma perspectiva melhor do que aquele que não tem tanta, né, proatividade, atitude, vontade, e tem já alguns domínios. Então, o mercado tem valorizado isso. Isso diz respeito a características do processo de seleção. Mas, para finalizar, processo de recrutamento e seleção tem que respeitar sempre a cultura organizacional, os valores que são, né, que norteiam a conduta da empresa. Estes são os primeiros elementos, assim, para tu definir aquilo que a forma com que tu vai buscar as pessoas no mercado, tenha claro o que é cultura da empresa, quais são estes valores, para a partir disso buscar as pessoas certas no mercado, que é o processo de recrutamento, e depois, recrutados, escolher o melhor, que é o processo de seleção. Ok? Chegamos ao nosso tempo, portanto, estamos encerrando. Vocês me desculpem, eu não consegui identificar aqui se o TDE já está aberto ou não, mas eu tenho a impressão que não. O TDE do dia 27 hoje. Tem só um questionário aberto, professor. No bloco de desenvolvimento 1. Onde é que está isso? É que eu não vejo exatamente como vocês veem, por isso que eu estou com uma dificuldade. Eu digo porque a estrutura aqui é diferente, a ordem. É no bloco 2, o questionário. Professor, Aberto? o relatório ali que a colega falou, sim. E aí depois TDE só tem dia 3, aguardando o início. E a outra semana. Isso. Nós temos um relatório virtual ali, que é uma avaliação, eu acho que abriu hoje. Para essa semana, eu acho que é só aquele questionário ali. Ao menos para mim, só tá aberto o questionário. Só que eu estou com a ordem toda invertida aqui, estou com dificuldade, mas muito provavelmente é isto. Só queria colocar... Ah, está aqui em cima, tá. Questionário, relatório virtual 1, 27 de agosto. Isso aí, tá. Até 2 pessoas já postaram ali. No bloco de desenvolvimento 1. Isso aí. Então, nós temos este questionário, tá? Relatório virtual 1. Que abriu hoje, que tem a ver... muito rapidamente, estourou o nosso tempo e eu já tenho outra turma. Mas agora sim, eu queria registrar o seguinte. Tem a ver com o que a gente já conversou e tal, tá? Considerando que ao longo do tempo e tal, já exercitamos isso aqui. Essa é uma atividade agora avaliativa, certo? Esta é uma atividade avaliativa. Então, leiam, escrevam, e eu só quero registrar o seguinte.
sim, o TDE, eu falei isso já desde o primeiro encontro, está gravado. O TDE sempre vai colaborar com o meu olhar e a minha avaliação nestas atividades. Então, alguém pode dizer, pô, mas eu respondi um texto, fiz um texto bacana e tal, e me deu tal nota, e eu sei que o meu colega lá respondeu mais ou menos o que eu escrevi, e deu mais nota para ele. Tem um histórico, tá? Então, lembrem-se disso. Fique registrado até para que todos participem. E aqueles que não participaram porque teve problema de matrícula tardia, eu também tenho relatório, e daí considero isso. Certo, meus queridos e queridas, desculpem, mas agora nós temos que interromper, que eu tenho uma turma daqui a 2 minutos, eu preciso tomar uma aguinha também. Tá bom? Bom final de semana. Façam lá o relatório, sempre sigo à disposição lá no Ambiente Aula, podem escrever quando tiver qualquer dificuldade que eu respondo lá, tá bom? Beijos e abraços a todos. Então, boa noite.